Bom dia, pessoal. Como eu havia prometido para vocês, para tentar nivelar o nosso conteúdo de química, eu organizei essa microaula, né? E essa microaula, ela está com a tentativa de tentar resolver, né, um probleminha que nós temos, que foi a falta de tempo para discutir alguns conceitos. Então, vamos tentar ser o mais direto e o mais rápido possível, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só tirar isso aqui do lado de cá. Acho que escrever essa pessoa assim, né? Ou não, acho que não. Então, pessoal, a nossa disciplina, ela fala, sendo que química é o estudo de matéria e as suas transformações, tá? Sendo que matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, tem uma massa, tem um volume. E esse ocupa um lugar no espaço, a gente chama de densidade da matéria, sendo que densidade eu posso escrever dessa formulazinha aqui ou dessa formulazinha aqui, tá? Essa letrinha aqui é a letra Rho, tá? E por que que a gente coloca essa letrinha em vez de colocar D? É só porque lá na física nós temos a densidade não. Nós temos outras propriedades que podem confundir, tá? Com densidade, tá? E aí a gente coloca esse ρ para diferenciar, tá bom? Dentro de matéria, nós temos que compreender que nós temos três características. Temos matéria, corpo e objeto. Matéria sendo aquilo que ocupa lugar no espaço, tem uma densidade específica, tem ali um, um volume, tá bom? Já corpo é uma porção limitada da minha matéria, tá bom? Então, por exemplo, o tronco da árvore, eu pego a árvore e corto ela, eu tenho um corpo, tá bom? E, no caso, o meu objeto seria o corpo com uma finalidade específica, tá? Então, a gente tem essas três propriedades. Depois disso aqui, deixa eu só verificar se não está gravando. Não, está gravando sim. Depois disso aqui, a gente tem que lembrar o seguinte. ah, eu até tinha colocado aqui uns exercícios, porque essa aqui é a terceira vez que eu gravo essa aula, tá bom? Mas aí, esses exercícios a gente resolve em sala de aula, tá? Vamos tentar ser o mais sucintos possível, tá? Então, densidade, que pode ser escrito dessa formulazinha aqui, ou densidade é igual a massa sobre volume, tá? Sendo que a unidade medida de densidade é grama por litro, grama por centímetro cúbico, quilo por litro, quilo por centímetro cúbico, quilo por mililitro. E mililitro é equivalente a centímetros cúbicos, tá? Então, quando eu estou falando de 1 mililitro, eu estou falando de 1 centímetro cúbico, tá bom? Sem problemas? E aí, deixa eu alterar de novo agora. Eu preciso fazer a seguinte questão. Eu quero saber, então, a densidade dessa minha matéria, tá? Desse meu parafuso. Densidade desse meu parafuso vamos colocar primeiro em gramas por mililitro. A massa desse meu parafuso é de 5 gramas. O volume inicial que tinha era um volume de 30 mililitros. O volume final disso aqui foi de 34 mililitros. Ou seja, para eu saber qual que é o volume que esse parafuso está ocupando, vai ser volume final menos o meu volume inicial. Volume, então, vai ser 34 menos 30. Então, a gente tem que o meu volume desse meu parafuso é de 4. Errei aqui. 4 mililitros. E agora é só jogar na minha fórmula, né? Rho, ou densidade, é igual a 5 dividido por 4. Deixa eu fazer aqui rapidamente para a gente poder ganhar tempo. 1,25 gramas por mililitro.
Ah, professor, e se eu quiser resolver esse mesmo procedimento em litros, né, da densidade em litros? É somente transformar, dividir esses 4 mililitros em litro, né? Dividir por 1.000. Então, dividindo isso aqui por 1.000, eu tenho um valor equivalente a 0,004. E aí é só jogar de novo na fórmula, né? Rho é igual a 5 dividido por 0,004. Rho é igual a, acho que é 125, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar. Isso. 1.225. 1.250, perdão. Gramas por litro. Tá? Não tem mistério. Tá? Só atribuição em fórmula. Eu estou meio que correndo porque algumas partezinhas nós já discutimos em sala, outras não. Tá bom? Esses exercícios eu vou deixar para a gente discutir em sala, esses, tá bom? E aí a gente vem para os estados físicos da matéria. Então, os estados físicos da matéria são estes aqui, mas como eu já expliquei para vocês, existem outros estados físicos da matéria, tá? Deixa eu apresentar para vocês. Eu falei para vocês em sala de aula que existia exatamente quantos estados físicos, Felipe? Existia exatamente. Acho que não precisa fazer isso aqui, né? Quer estar em janela? Existe exatamente aqui. Existe esses estados físicos aqui, que são os estados intermediários oficiais, tá? Então, nós temos o plasma, que é uma forma superaquecida, tá? Nós temos o condensado de Bose-Einstein, tá? Nós temos o supercondutor, o superfluido, a matéria degenerada, o plasma de Quark. E aí nós temos outros estados físicos da matéria que não são oficiais, tá? Mas aqui para o nosso para nossa disciplina, saber dos 3 estados físicos da matéria é de suficientemente perfeito, tá bom? E aí a gente entende o seguinte, que esses 3 estados físicos da matéria eles têm características, tá? E quais são essas características? Por exemplo, o estado físico sólido, ele tem uma forma fixa, ele tem um volume fixo e ele tem uma alta agregação, ou seja, ele tem uma alta organização, tá bom? E ele tem uma baixa energia cinética. O que significa essa baixa energia cinética? Ele tem um baixo movimento, tá? Ele se movimenta muito lentamente. Por quê? Porque ele tem pouca energia, pouco calor ali para fazer com que as moléculas vibrem, tá bom? Em comparação com o estado líquido começa a receber calor. Se ele começa a receber calor, ele começa a se movimentar, tá? Então, ele tem uma energia cinética comparada com o estado sólido intermediária. O volume continua sendo fixo, só que a forma agora começa a ser uma forma variada, ela vai variando, tá? Então, se eu pegar esse copo aqui contendo café e colocar aqui dentro desse recipiente aqui, ele vai ter uma outra forma, tá bom? Já o estado gasoso, ele é extremamente bagunçado, tá? Ele tem forma variável, volume variável, ele tem alta movimentação, ou seja, ele tem uma alta energia. Deixa eu apresentar isso para vocês lá no nosso simuladorzinho, que eu trouxe para vocês também isso, tá? O nosso simulador. Então, observe aqui. Eu tenho esse material aqui, deixa eu colocar, vou colocar na água, tá? Então, tá bonitinho, tá bem organizado, tá? Vamos aumentar isso aqui. Tá? Vamos aumentar a temperatura. Olha o que, vai começar a acontecer. As moléculas começam a bagunçar, ficar totalmente saindo para o estado líquido. E agora, se eu aumentar mais um pouquinho a temperatura, elas ficam
totalmente desorganizadas, ficam totalmente bagunçadas, tá bom? E aí que tá. Isso aqui é o que a gente chama de energia cinética, tá? A gente chama de movimentação, tá bom? Então, quando eu falo isso, eu estou falando justamente de continuidade, mudança dos estados físicos. Nós temos aquelas mudanças que eu expliquei para vocês. Essas mudanças, né, saindo do sólido, indo para o líquido e indo para o gasoso, acontece quando eu tenho um aumento de calor, tá? Com esse aumento de calor, eu tenho um aumento da minha movimentação, tá? Então, desculpando aí os barulhos aí, porque eu estou gravando agora no período da manhã, então, infelizmente, tem criança correndo aqui, tá? Então, quando algo que está no estado sólido começa a receber um pouquinho de calor, ocorre um processo chamado de fusão e vai para o estado líquido, tá? Se ele recebe mais um pouquinho de calor, ele sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Esse processo também pode ter outros nomes, né? A vaporização. A vaporização pode ser chamada de evaporação, quando é em condições ambientais, tá? Condições de ambiente. Ela pode ser chamada de ebulição, quando tem uma fonte de calor para aquecer. E eu também posso chamar ela de calefação, tá? Que é quando gotículas de água caem numa superfície extremamente quente, tá bom? E aí a gente tem o seguinte: nós temos também a sublimação, que é quando algo sai do estado sólido, vai para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido, tá bom? Nisso, nós estamos falando de fenômenos que são fenômenos endotérmicos, sendo que endo, eu vou estar recebendo energia, endo é recebe e térmico calor. Então, esse processo de fusão, vaporização, sublimação é um processo endotérmico, ou seja, recebendo calor para a matéria. Quando acontece perca de calor, então, o estado gasoso vai para o estado líquido, está acontecendo uma condensação ou uma liquefação. Se ele perde mais um pouquinho de calor, sai do estado líquido, vai para o estado sólido, está acontecendo um processo de solidificação, tá? Se sai do gasoso e vai para o sólido, nós temos a sublimação, não tem essa ressublimação aqui, tá? É a sublimação, tá? E esse procedimento é um processo exotérmico, ou seja, perde calor. Exo, perde, térmico, calor, tá? Esse resumo vocês têm no caderno, não tem necessidade de discutir sobre ele, tá? Esses exercícios eu deixo para vocês acompanharem no site, tá bom? E aí nós viemos, né, para ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, o que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição? O ponto de fusão é a temperatura mínima necessária para que uma substância sofra fusão ou sofra solidificação, isso é o processo inverso. Isso ao nível do mar, tá? O que acontece? Ao nível do mar, nós temos a gravidade atuando ali exatamente a 9,8 ou 10, né, equivalente a 10, e o gelo, por exemplo, ele vai se passar do estado sólido para o estado líquido exatamente a 0 graus Celsius. Etanol vai passar do estado sólido para o líquido exatamente a menos 114 graus Celsius, tá? Se eu subo um pouquinho na montanha, por exemplo, o estado de Goiás, ele está mais ou menos aqui, tá? Essas temperaturas vão variar, mas é uma variação muito pequena, tá? Pequenininha, tá? Por exemplo, no Peru, vocês podem perceber que quando o pessoal vai para jogos de futebol nesses locais, eles têm que ir 2 semanas antes para poder se acostumar com a pressão, com a temperatura, tá? Para não passar mal durante os jogos, tá? Então, ponto de fusão e ponto de ebulição, ponto de fusão ou temperatura de fusão é a quantidade de energia mínima necessária para que uma substância sofra fusão ou sofra solidificação, tá? Já o ponto de ebulição ou temperatura de ebulição é a quantidade mínima necessária para que uma substância saia do estado líquido e vá para o estado gasoso ou do estado gasoso indo para o estado líquido, tá bom?
Já a minha curva de aquecimento, pessoal, que eu desenhei no quadro para vocês, ela é pegando todo esse conceito e colocando num gráfico para vocês, tá? Então, por exemplo, essa aqui é para a água no estado puro, tá? Somente H2O. De -10 até zero, eu tenho a água no estado sólido. 0 graus Celsius ocorre o processo de fusão. De 0 a 100, estado líquido. As, em 100 graus Celsius eu tenho o processo de ebulição, vaporização, condensação. Acima de 100 graus Celsius, eu tenho a água no estado gasoso. Isso é a curva de aquecimento. Para a curva de resfriamento, é o mesmo processo, só que no sentido inverso, tá? Diagrama de fases, pessoal, é o primeiro conteúdo que nós vamos ver em sala de aula na próxima semana, tá bom? Então, espero que vocês tenham pegado pelo menos um pouquinho da ideia, tá? Caso vocês não tenham pego o conceito, assiste de novo, faça os exercícios que vão estar disponíveis no site como material de estudo e tirem dúvidas comigo na próxima aula, tá bom? Forte abraço para todos e até semana que vem. Para vocês aqui um exemplo, tá? Uma aula prática virtual, tá?